Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre funções em JavaScript. Então, parecido com PHP, eu posso declarar uma função com a palavra function e o nome da função, né? Por exemplo, soma, recebe duas variáveis, né? A e B. Nesse caso, eu não preciso declarar a palavra let, né? E aí eu posso simplesmente colocar aqui um return A mais B, ok? Então, para a gente chamar da mesma forma, né? Soma, vou criar aqui uma variável, né? Let resultado, recebe soma de 2 e 2. E aí, para a gente imprimir, dá um console.log resultado, ok? Prontinho, bem parecido com o PHP, é bem simples. Isso a gente chama de function declaration, que é uma declaração de função. É claro que o JavaScript ele tenta ser uma linguagem um pouco mais condensada, uma linguagem mais concisa, então ele fornece várias formas de você declarar a função. Existe outra forma de fazer isso. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso criar uma função como se fosse um objeto, né? Como se fosse, não um objeto, mas como se fosse uma variável simples. Como que eu faço isso? Eu posso usar a palavra const. Eu posso criar uma função usando a palavra const e atribuir a ela uma função usando function. Ok? Então, desta outra forma aqui vai funcionar do mesmo jeito, ó. Só é uma forma um pouco diferenciada de fazer isso. Claro que no JavaScript nós temos também as funções de seta. Quando eu tiro a palavra function e troco isso por uma seta. A gente chama isso de função de seta, funciona do mesmo jeito, né? 3 aqui. Ok? E uma outra forma é a gente simplificar isso removendo aqui a palavra return, né? Quando a gente remove a palavra return, ó, eu não preciso mais colocar chaves, né? Então eu posso simplesmente criar uma função dessa forma aqui, ó. Então tô simplesmente declarando uma função da mesma maneira, só que de uma maneira bem mais simplificada, ok? Então tomem cuidado, eu só estou mostrando isso, eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos de function expression, function first class function, são conceitos bem avançados em JavaScript, mas eu só estou mostrando para você que existem várias formas de declarar função em JavaScript, né? Então todas vão ter características próprias, né? Umas vão ter uma performance melhor, mas todas têm um objetivo parecido no final, né? Que é de criar uma forma de você reduzir o seu código, uma forma de você criar um bloco de código que você vai poder chamar várias vezes, né? De uma maneira mais simplificada, ok? Então eu consigo criar uma função desta forma. Eu recomendo que vocês pesquisem um pouco mais dessas outras características do JavaScript, né? Como que eu declaro funções, como que eu analiso funções e quais são essas outras formas de criar funções, principalmente pelas expressões de função, que é esse comando aqui, quando eu crio uma função e aplico ela a um objeto, né? E eu posso chamar esse objeto, essa variável, de várias formas no meu código, né? Então, tudo isso eu consigo fazer com JavaScript. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de funções, né? Em breve nós veremos algumas outras funcionalidades do JavaScript mais avançadas, né? Como, por exemplo, como ler arquivos e como tratar e como trabalhar com o que a gente chama de Node.js, né? Que é quando a gente executa o JavaScript em servidor. Bom, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais!